Paulo, você faz uma pergunta muito interessante, até porque é uma preocupação de há muito do PPS, que é tratar da questão econômica do governo Lula, ou desses últimos, pelo menos, 10 anos de governos brasileiros. Essa questão da política econômica foi por nós muito enfrentada e muito criticada, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E Lula não fez outra coisa senão dar continuidade à mesma política. Em alguns aspectos, muito positiva, porque vem de 94, com o fim da inflação, plano real, estabilidade. Esse fim da inflação provocava automaticamente aumento de salários reais. E com o governo Lula, você teve, com essa diminuição inflacionária acentuada das taxas de inflação, você teve também aumentos acima da inflação para o salário mínimo. Isso provocou, evidentemente, um crescimento daqueles de menor renda significativo, importante, e que o governo Lula tem que ser reconhecido por isso. Não adianta não reconhecermos isso. Mas, ao mesmo tempo, a continuidade da política neoliberal que veio do governo Fernando Henrique e que se aprofundou no governo Lula, particularmente em tornar o Brasil um cassino de especulação internacional, a economia brasileira ficar refém de interesses do sistema financeiro, a ponto de você nunca ter experimentado, olha, o Lula gosta sempre de dizer nunca antes na história desse país. Então, pois bem, nunca antes na história desse país se assistiu o banqueiro rindo tão à toa quanto agora. Um governo que tem uma política que atende aos interesses fundamentalmente desse setor. Toda a sua política monetária, toda a sua política é voltada para atender preferencialmente esse setor, e não para você ter meta de desenvolvimento, até mesmo quando o governo, na sua euforia, diz que transfere renda, ele efetivamente transfere, não gera. É um governo que vive prisioneiro desses interesses e não quer sair, até porque parece que vive nos melhores do mundo. Vive num mundo que está muito bem, que o Brasil não soube aproveitar para tornar o Brasil uma economia melhor ainda. Nós vamos pagar caro no futuro. A crise da economia internacional, a partir da crise do subprime norte-americano, já está gerando seus efeitos e vai repercutir no Brasil. Não sei se com muita força, a gente pode até torcer para que não seja com muita força, mas pode ser. E a crise internacional, de questões de alimento, discussões mal conduzidas, sem saber bem direito, interesses envolvidos, seja das companhias de petróleo, mas o preço astronômico que o petróleo vem tendo, o crescimento, isso repercute em problemas graves para a economia internacional, isso tem a ver com o problema da crise alimentícia, nós vamos ter problemas também em função de toda a discussão de biocombustíveis, e não adianta fugir disso. O etanol produzido da cana-de-açúcar pode não ter o efeito que tem a do milho, mas a do milho tem efeito na cadeia alimentar. Então não adianta fugir de uma crise que se aproxime, que já dá os primeiros sinais, um certo sinal amarelo, no processo inflacionário brasileiro. O Brasil, por ter uma ausência de política econômica, de política industrial, que atendesse aos interesses efetivos da economia brasileira, claro, integrada, nada de fugir da globalização. Precisa acabar com essa ideia. A globalização é uma nova etapa do desenvolvimento da humanidade e não vamos fugir dela. E vamos tentar fazer com que ela caminhe afirmando os valores cada vez maiores do humanismo. Esse é que é o desafio. Não é imaginar que vamos deter que um outro mundo é possível, acabando com a globalização. Isso tudo, evidentemente, é idealismo, até porque a história da humanidade ela evolui, ela não vai regredir. E processos de integração são processos importantes. Agora, precisamos lutar para que ele se dê cada vez mais afirmando valores importantes da igualdade, da justiça, da democracia, do humanismo. Esse aqui é o desafio, essa aqui é a luta política nesse mundo da globalização. Não é apartar-se ou imaginar que tenhamos vida fora desses processos de integração. Não, nós vamos afirmar a nossa vida, a nossa soberania, nos processos de integração, na globalização. Então, com essa visão é que nós temos. E dizer que o que é a economia brasileira, de algum tempo, vem produzindo, pela crise internacional que se aproxima, produzindo alguns déficits naquilo que era, há algum tempo atrás, apresentado como o grande feito da economia brasileira, que eram os superávites das nossas balanças comerciais. Por sermos grande exportador,
de algo que significava uma regressão. Voltamos a ser grandes exportadores de matérias-primas e de commodities. Pouco valor agregado na nossa pauta de exportação. Isso é uma regressão da economia brasileira. Mas como era um momento de grande expansão da economia mundial, do comércio mundial, particularmente das commodities e matérias-primas, o Brasil se beneficiou tremendamente por isso. Agora começa a ter algumas barreiras, alguns sinais de diminuição, e isso começa a se refletir internamente, na ausência de uma política de industrialização que gerasse internamente grandes investimentos a partir da própria economia nacional. Não, os investimentos, e está havendo um atendimento ao consumo, que esse sim explodiu, a partir das importações. E aí começa o Brasil a ter o sinal trocado. Aquilo que era o grande superávit começa a ser um déficit, ainda pequeno, mas que tende a crescer. Então o Brasil começa a ter um problema disso que você está trazendo, e é um problema que nós vamos aí sim assistir o governo Lula dizer a que veio. Porque se Lula podia dizer que não sabia de nada quando o processo de corrupção e os aloprados faziam e desfaziam no seu governo, com o seu desconhecimento ou com a sua esperteza, aí fica a critério de cada um imaginar o que é que lá ocorria com Lula. No caso da economia, ele não pode dizer que não sabia, não. Nós vamos ter que exigir que ele defina, que ele decida, que ele diga o que pretende fazer, o que o governo está adotando, o que o governo diagnostica, e não vermos e começarmos a perceber um bate-cabeça como o governo agora já está experimentando, nas primeiras crises. Então, essa sua preocupação é uma preocupação importante, porque é a preocupação do PPS. O PPS costuma dizer que Lula se beneficiou e muito de grande parte da oposição, PSDB e PFL, hoje fazerem uma oposição meia-bomba. Porque, em grande parte, as maiores lideranças desses dois partidos nunca fizeram oposição efetiva à política econômica de Lula. Ao contrário, aplaudiam mais até do que alguns aliados do próprio governo Lula. Basta um exemplo. Eu acho que o Palocci foi mais blindado do que Malan, pelo PSDB e pelo PFL. E só deixou de ser pelo crime cometido na quebra do sigilo do Francenildo, do nosso caseiro piauiense.